Olá, meu querido irmão da Igreja Batista da Pituba, minha querida irmã, amigo, amiga que se une a nós neste culto de domingo pela manhã, 31 de maio, último dia deste mês que foi dedicado como um mês da família. Foram 31 dias de oração pela família na campanha Jesus Transforma Minha Família. E hoje às 20 horas estaremos encerrando esse mês da família com o encerramento da série de conferência que será ministrada pelo pastor Sam Tippett, norte-americano, autor de diversos livros, principalmente sobre oração e oração pela família, conferencista internacional, estará fechando com chave de ouro esta campanha de oração pela família na última mensagem da série de conferência, e você é nosso convidado para nos assistir no nosso canal do Facebook ou do YouTube. Será uma honra, um prazer muito grande ter a sua presença hoje à noite. A nossa igreja também está realizando uma campanha que nós chamamos SOS Cesta do Amor, que visa levantar recursos, gêneros alimentícios para abençoar famílias que estão enfrentando dificuldades nesta pandemia. E você deve se unir a nós, trazendo a sua oferta ou também trazendo o seu alimento. Entre em contato conosco, nós vamos dizer os pontos de entrega onde você pode fazer, ou deposite uma ajuda para somar. E hoje nós estamos encerrando assim esta campanha SOS Cesta do Amor nesse mês, porque amanhã faremos a distribuição de cerca de 50 cestas. 50 famílias aguardam a nossa ajuda. Também estamos orando pelo Brasil, orando pelos enfermos, orando pelos profissionais de saúde, orando pela situação econômica do nosso país, orando por aqueles que estão em quarentena, enfrentando dificuldades emocionais, orando por todo tipo de dificuldade que assola o povo brasileiro. 3 horários de oração, 6 horas da manhã, 13 horas e 21 horas. Una-se a nós nesse mover de oração em prol do nosso Brasil em plena pandemia. Queremos ver a manifestação do poder de Deus sobre a vida daqueles que precisam do socorro do Senhor. Hoje, às 9 horas, tivemos a Escola Bíblica Discipuladora, ministrada em diversas classes, de várias formas, através das redes sociais. E tem sido uma oportunidade de edificação. Se você ainda não faz parte da Escola Bíblica Dominical, entre em contato conosco, nós vamos direcionar para que você possa então participar. Nós temos também os nossos pequenos grupos multiplicadores que se reúnem ao longo da semana em diversos lugares diferentes e agora de forma online. Então, entre em contato com a nossa coordenadora e ela vai te indicar um pequeno grupo multiplicador para você fazer parte e ser profundamente abençoado. Amém? Nós falamos muito de oração nesses dias, tivemos há poucos dias atrás uma vigília de oração maravilhosa, e orar sempre é importante. Alguém já disse, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se queremos nos revestir do poder de Deus, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse culto que ministramos a Ti. Muito obrigado porque cremos que Tu estás presente em cada casa onde as redes sociais podem agora penetrar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas. E por isso nós submetemos todos os atos deste culto ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito dirija a cada momento a nossa fala, as nossas orações, a música, a palavra para as crianças, que seja um momento de enriquecimento, de edificação. Pai, ora agora por esta casa que nos recebe em seu lar através das redes sociais. Abençoa estas vidas, Pai. Talvez essa pessoa está agora nos assistindo, está enfrentando um momento de enfermidade, como é o caso do nosso irmão Rony, a sua esposa, a sua filhinha, como é o caso de Márcia, a irmã do pastor Robson, como é o caso de outros irmãos que estão enfrentando batalha, mas nós cremos no médico dos médicos. Vai ao encontro do seu coração. Toca, ó Pai, nos seus olhos, seca toda lágrima. Faça com que esse teu filho, essa tua filha, sinta o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a paz e a proteção do Senhor para vencer esta fase, porque isso vai passar, mas que ele possa ter a força do Senhor em sua vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.
o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, crianças! Como é bom louvar o Senhor e poder aprender mais sobre Ele. Como é bom ter você aqui juntinho da gente mais esse domingo. Semana passada nós lançamos o desafio de você decorar o versículo que está lá em Efésios 5:20. Estão lembrados? Eu espero que todos tenham memorizado. Eu vou contar até 3 e nós vamos conferir se vocês realmente aprenderam. Vocês vão falar junto comigo quando eu disser 3, ok? 1, 2, 3. Agradeça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Muito bem! E nós recebemos um vídeo muito legal de uma menina muito linda, a Anne, onde ela mostra que estudou e decorou esse versículo. Eu quero mostrar para vocês. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Parabéns, Anne! Parabéns a todos que também decoraram esse versículo durante a semana. E hoje eu vou lançar mais um desafio. Vocês vão decorar o versículo que está lá em Provérbios 2:1. Repetindo, Provérbios 2:1. Vamos ler comigo? Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Repetindo, meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Provérbios 2:1. Eu espero que todos memorizem durante essa semana. Gente, e falando sobre tesouro, quem não gosta de tesouro, hein? E coisa boa! Pois é, falando sobre tesouro, eu fiquei pensando aqui, será que as aventuras de Nina e Júnior hoje é sobre isso? Será que eles encontraram algum tesouro muito especial? E quem será que deixou para eles esse tesouro? Vamos ver? Vem com vocês! Nina e Júnior decidiram fazer uma caça ao tesouro. Eles deram um jeito de arrumar algumas fantasias, capas, bandanas, alguns chapéus e começaram a brincadeira. Tinha até um navio pirata, com binóculos de rolo de papel alumínio e muito mais. Tá muito divertida essa brincadeira.
pirata da perna de pau! Eu vou pegar todo o tesouro e sumir do mapa! Eu que vou achar primeiro e vou mandar o dragão queimar todas as pistas e as suas botas fedorentas. Eles pediram para a mãe esconder uma caixa de sapatos cheia de brinquedos bem pequenininhos, que eles tinham escolhido com muito cuidado. Esse ia ser o tesouro. Eles estavam lá no meio do mar e gritaram: "Terra à vista!" A mãe veio correndo com o celular, falando que era a vovó Zezete que queria fazer uma chamada de vídeo. Ouvindo isso, as crianças foram correndo atender a chamada da avó. Afinal, já tinha muitos anos piratas que eles não se falavam. Oi, vó! Ai, que saudade que eu tava de você! Vó, você tá se cuidando? Tá tomando remédio? Tá colocando o joelho pra cima? Tá tomando chá de abacate, camomila, boldo, hortelã e alecrim? Vó, tá escovando a dentadura? Ha, vó! A gente tava brincando de caça ao tesouro. Nina era uma pirata fedorenta e eu um pirata valente. O meu nome era Valentina, tá? E o seu que era chulezento. Vó, o vovô Tadeu ia adorar brincar com a gente de pirata. Ele ia adorar achar o tesouro escondido. E sabe, vó, eu tô com muita saudade das suas histórias. Conta uma pra gente. A mãe ria de se acabar com aquele converseiro todo. Então ela veio com uma caixa que nenhum dos dois tinha visto e falou assim: "Crianças, deixem a avó de vocês falarem. Ela tem uma coisa muito importante pra contar pra vocês." Oi, meus netinhos, que saudade! Eu estou bem, sim, sossegada em casa. E quando tudo isso de vírus passar, a gente se encontra e todo mundo se abraça. Vamos contar muitas histórias aqui no nosso Cantinho da História. Olha a nossa árvore do livro, não tá bonita? Comprei livros na internet, tudo na promoção. Olha quem veio também, lembra dele, Romeu, que estava na cantata de Natal? Hoje ele trouxe uma amiguinha, Josefina. Me disseram que é nome de calabresa, mas eu não sei de nada. Ai, o nosso grande livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Não é não, crianças? Mas hoje eu vou contar uma história que o vô Tadeu pediu para contar. É muito especial, porque ele disse que já estava na hora da mãe de vocês dar uma caixa surpresa. Ele fez para ela quando ela era pequena. Dentro tem um tesouro muito especial. Nesse tempo de ficar em casa, vai ser tão bom, crianças, vai ser muito importante, vamos aprender muitas coisas. Vamos à nossa história. Lembram de Davi? Pois é uma história que vocês até já conhecem, mas eu quero falar das 5 pedrinhas dessa história. Exatamente. Esse rei Davi lá da Bíblia, ele foi pai de Salomão. E ele ensinou muitas coisas importantes para seu filho e deixou de herança para ele o que aprendeu de Deus. E separado por sílabas, nessas pedrinhas é que nós vamos entender o que é esse grande tesouro. Quando Davi era criança, ele teve que enfrentar um grande desafio. O gigante Golias, malvado. Falava alto, falava mal de Deus, do seu povo, falava palavras feias, gritava e ficava muito bravo. E pior, ria do povo de Deus, da família de Davi. Dizia que eles eram fracos, que não podiam vencer. Mas Davi era um menino muito corajoso, ele tinha fé em Deus. E olha que isso é importante, viu? Fé em Deus. Foi lá e foi enfrentar o gigante, mas no caminho ele pegou 5 pedrinhas e cada uma representa uma sílaba de uma palavra, que é o grande tesouro que devemos guardar no nosso coração. Olha, faz tanta diferença na vida da gente, crianças. Vamos começar com a primeira pedrinha, sílaba Sá, que fala que devemos saber da palavra de Deus. A segunda pedrinha, Abé, que o Senhor nos dê bênçãos todos os dias. A terceira pedrinha é o Dó, de dominó. O vovó tá brincando. É de domínio próprio. Nós devemos controlar nossas atitudes. Quarta pedrinha, Ri. Olha a riqueza, mas
as mais preciosas vêm de Deus. E a última pedrinha é o ar, a alegria. Nós devemos ter sempre alegria na nossa vida, crianças, e repartir com os outros. E foi assim que Davi venceu esse gigante, aquele abusado, que queria roubar o tesouro do povo de Deus. E Davi, quando cresceu, ele ensinou a seu filho que devemos seguir, olha, sabedoria. Devemos sempre buscar sabedoria em nossas vidas, crianças. Nessa caixinha aí tem um jogo muito legal que o vovô fez para sua mãe. E ela vai ensinar a vocês o jogo antigo das 5 pedrinhas. Tá bom, amores? Um grande beijo, vovó ama de paixão. Meus pais me ensinaram que eu não posso mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Meus pais me ensinaram que Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, para perdoar nossos pecados. Isso foi injustiça, porque ele era o Filho de Deus e também ele era o único justo e também ele morreu por todos os injustos. Rafael, o que foi que você aprendeu com o papai e a mamãe sobre Deus? Eu aprendi que Deus mandou Jesus para a terra para nos salvar do pecado, e também ele morreu, mas ressuscitou, e também mas ele foi para o céu e ele está em nossos corações e ele sempre vai estar com a gente. Meus pais me ensinaram que nós devemos ser gratos a tudo que Deus nos dá, tipo a nossa família, nossa igreja, nossos amigos, nossa saúde. E todo dia devemos agradecer a tudo isso que Deus nos deu. Eu aprendi com os meus pais que a Bíblia é um presente que Deus nos deu. Nela está todas as respostas. Deus é maravilhoso, é ótimo e é lindo. Ele está sempre do nosso lado e nos dá apoio. Deus é a lâmpada para os meus pés e é a luz para o meu caminho. Não importa a pergunta, Deus será sempre a resposta. Eu aprendi com os meus pais que eu devo amar a Deus e, assim como eu devo amar a Deus, amar o próximo e respeitar as diferenças e aceitá-lo, que eu sou diferente dele. Depois que a vovó Zezete desligou, Nino e Júnior não viam a hora de brincar com o jogo das 5 pedrinhas. Eles estavam muito animados. Mas e você? O que você acha de hoje, depois do culto, em vez de você ir pro seu videogame, pro seu celular, você não brincar com a sua família? Chamar para uma tarde de jogos, o que você acha? Vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que o papai e a mamãe vão gostar muito. E agora a Promácia tem uma surpresinha para vocês. Tá na hora da oficina. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Como foi a sua semana? Lembre que hoje é dia de abrir o pote da gratidão e, junto com a sua família, orar agradecendo a Deus por todas as coisas boas que Ele fez. Veja algumas fotos de nossas crianças. Muito bem, hoje nós vamos fazer algo muito especial, a caixinha do tesouro. Vamos precisar de uma caixinha, pode ser caixa de sabonete, caixa de pasta, de perfume, canetas coloridas, adesivos, fitas, o que você tiver na sua casa. Vamos lá?
pedaços de tecido, ou tecido velho, ou uma blusa velha. Recorte 5 quadradinhos. E você vai precisar de feijão, ou de arroz, ou de terra, o que você tiver na sua casa. E coloque no tecido, faça uma trouxinha, faça bem pequenininho, criança, para ficar do tamanho da sua mãozinha. Amarre direitinho com uma fita ou com um pedaço de linha, de cordão. Eu estou amarrando com elástico. Se você não tiver tecido, se você tiver bexiga, você pode estar fazendo com a bexiga também. Coloque o arroz dentro da bexiga. Pouquinho, viu, criança? Façam 5 bolinhas dessas. Em cada uma você vai escrever sabedoria. Entendeu? Peça para sua mãe explicar essa brincadeira para vocês. A caixa do tesouro ficou assim. Dentro dela você vai guardar suas 5 pedrinhas. Agora é só brincar, crianças. Beijo, crianças, e divirtam-se! Legal, crianças, é isso aí. E agora vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje? 1. A nossa família sempre tem muitas coisas para nos ensinar. Devemos ouvir e aprender. 2. O nosso Deus nos ama tanto, mas tanto, que nos dá a sabedoria para que possamos viver corajosamente. 3. Devemos guardar no nosso coração e na nossa mente a sabedoria, mas também usá-la no nosso dia a dia. Vamos orar comigo? Repete aí. Senhor Deus, obrigada por teu amor e cuidado. Obrigada porque o Senhor nos dá a sabedoria para que possamos viver melhor e com alegria. Obrigada por nossa família. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Tchau, tchau. Até domingo que vem. E nesta manhã, quero meditar com vocês sobre o tema Legado Familiar. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, e quero ler com vocês os primeiros 10 versículos deste capítulo. Provérbios 4, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho,
aceite o que digo e você terá vida longa. Amém. Glória a Deus. Provérbios, o 21º livro da Bíblia, ou melhor, o 20º livro da Bíblia. O livro de Provérbios acompanha diversas passagens sobre temas relacionados à sabedoria, a temor a Deus, a moral, boas condutas. Grande parte da autoria desse livro é atribuída a Salomão. Ao longo dos seus 31 capítulos, podemos entender a necessidade de buscar e compreender a sabedoria. Tal sabedoria pode ser entendida pelo modo como vemos e entendemos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor, as nossas circunstâncias, assim como Deus vê. O texto que lemos fala de legado. O texto nos traz um ensinamento sobre legado e o legado familiar. O que é legado? É aquilo que se transmite a gerações vindouras. Isto é legado. Vem do latim legatus, é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. A vida passa tão depressa e a sensação de que esse tempo está passando tão rápido dá a ideia de que o tempo nunca é suficiente. Nós achamos que ele nunca é suficiente e nunca dá para realizar todas as tarefas que desejamos. E muitas vezes aquelas tarefas relacionadas às pessoas de dentro de casa são as que são deixadas para depois. E a gente muitas vezes prioriza as tarefas relacionadas às pessoas de fora, as pessoas com as quais nós precisamos nos relacionar formalmente e demonstrar educação, zelo, polimento na palavra, no jeito de falar. A gente prioriza essas pessoas e esses compromissos. E os compromissos com de casa e os compromissos com as pessoas que nós mais amamos, que é a nossa família, e o legado que precisamos deixar para elas, muitas vezes, pela falta de tempo, pela correria, não recebe de nós a dedicação devida, o cuidado devido. O texto que lemos fala de pai e mãe, que amava muito o seu filho e que deixou para ele um legado, deixou para ele ensinamento, deixou para ele orientação. As marcas profundas nas pessoas que nos acompanham muitas vezes são deixadas pela falta de cuidado no trato, na maneira de agir, na demonstração de zelo para com os valores, os princípios e as crenças. Muitas vezes a gente vai deixando para trás, vai deixando de lado, vai deixando para lá o zelo e o cuidado com a família. Talvez tenha chegado a hora de mudar o pensamento. O tão falado mindset, ou seja, a configuração da mente, o que, por consequência, com certeza ajudará a mudar as atitudes, os hábitos, os costumes. Vai nos ajudar a tomar decisões corretas, principalmente com relação à nossa casa e à nossa família. A construção de um legado deve ser encarada mesmo como uma missão e um projeto de vida. Afinal, os grandes líderes marcaram a sua vida com legados por terem atitudes condizentes com aquilo que pregavam, com aquilo que defendiam, com aquilo que acreditavam. Um verdadeiro legado familiar é mais do que apenas os documentos legais que se distribuem os seus ativos quando você morre. Um verdadeiro legado familiar abrange muito além disso. Os valores, os princípios, as crenças, as paixões que alimentam a vida familiar. É perpetuada através de histórias familiares que são passadas de geração em geração. E nessas histórias, elas acompanham, então, são acompanhadas pelos valores, pelos princípios, pelas crenças. É a expressão da sua crença, da vida da sua família, dos valores, dos princípios. É a demonstração de como você vive os seus valores familiares diariamente. Um legado
é formado pelas sequências de ações que estão interligadas umas às outras. São vivenciadas em cada geração. São os comportamentos, as ações, as atitudes repetidas que moldam o legado familiar. Goste ou não, tudo que você faz diz e contribui para o seu legado. Tem efeito direto, influencia no seu legado. Construir um legado envolve então cuidado, zelo com os hábitos, os costumes, o que se faz, o tipo de mensagem que se transmite, o tipo de relacionamento que se constrói dentro do contexto familiar. O texto lido traz o testemunho do rei e sábio Salomão e apresenta o legado que recebeu de seus pais. Quero reler os 3 primeiros versículos que diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. O legado é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para a minha mãe. Como é que a gente pode firmar esse legado? Dialogando sobre o legado da família. Escreva uma declaração de missão para sua família com relação ao legado. Como família, escreva uma declaração de missão familiar. Reafirme os seus valores, as suas crenças, os seus princípios familiares. Discuta o que significa ver tudo isso na prática, colocado em prática no dia a dia. O versículo 4 deste capítulo que lemos apresenta uma declaração de missão que o seu pai estabeleceu para a sua família. Se não, vejamos, Provérbios 4:4 diz assim: ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Ele propôs no coração que as palavras que sairiam de sua boca produziriam vida na vida de seus filhos. Também os versículos 20, 21 e 22 do mesmo capítulo nos ensinam o seguinte: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, diz o sábio nessa transmissão de ensinamento para filhos. Transmita os testemunhos de familiares e registros bíblicos de personagens para que seus filhos possam conhecer os princípios e os valores que você crê e que você abraça. Registre histórias familiares através de conversas com os pais, os avós, outros familiares, através de áudio, de vídeo, de palavra escrita. Você pode decidir gravar a geração mais jovem entrevistando seus familiares mais velhos. São dicas práticas para você, através do diálogo, da comunicação, transmitir sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 5 diz assim: procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. É aquilo que no estudo da exegese bíblica nós conhecemos como tradição oral. Aquele ensinamento que é passado verbalmente de geração para geração. É isso que é a proposta de alguém que escreve a sua declaração de missão, estabelece como foco, como alvo, deixar ensinamentos das gerações anteriores para as futuras gerações. Princípios bíblicos que foram vivenciados, experiências de transformação de vida, experiências de derrotas, de recuperação e de vitória, experiência de alguém que perseverou, de alguém que foi resiliente, de alguém que não se entregou. Esse tipo de história dentro do contexto de família promove o legado familiar. O texto diz assim no versículo 10 do capítulo 4: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Defina o que significa valores e princípios para o legado da sua família. No versículo 27,
O sábio, ele estabelece de maneira categórica qual deve ser a postura com os princípios, com os valores. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Isso é você definir o que são princípios, o que são valores no contexto da sua família. Para tanto, desenvolva um diálogo entre a família, de maneira que as conversas, os entendimentos, a comunicação possa fortalecer e convergir para o fortalecimento e o estabelecimento de princípios e de valores da família. Isto é um grande legado e tem muito mais valor, é muito mais precioso do que a herança financeira ou a herança patrimonial, a herança dos bens. Pense nisso, reflita sobre isso, pois assim você estará contribuindo para que a futura geração, os seus filhos, aqueles que convivem dentro da sua casa, possam estabelecer uma cosmovisão segundo o que Deus estabelece em sua palavra, auxiliando nas principais tomadas de decisão da vida. E isso é fundamental. O versículo 1 e 2, quero repetir, diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, ou seja, saberão tomar decisões. O ensino que lhes ofereço é bom. Então você tem que acreditar que os seus princípios, seus valores são preciosos, são bons. Por isso, não abandonem a minha instrução. Os valores e princípios são bons, são excelentes à vida. E é importante que as famílias tenham uma visão concreta do legado que estão recebendo os pais e possam valorizar, do legado que estão recebendo no contexto de família e possam valorizar. Preste atenção nessa frase: o legado que você deixa é a vida que você leva. O legado que você deixa é a vida que você leva. A vida, a maneira como você vive, estabelece o legado que você está deixando. Pense nisso, reflita sobre isso. Os versículos 18 a 22 diz assim, que texto lindo: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O tipo de comunicação no contexto de família vai promover o desvendar das grandes maravilhas de Deus proposta para a vida do ser humano, o propósito de Deus para cada pessoa dentro da sua família. E isso traz esclarecimento, ou seja, tira das trevas, tira da sombra, tira da ignorância e traz claridade, coloca luz nas decisões, dando discernimento para que essa pessoa seja sábia, zelosa, prudente na decisão que toma. Precioso legado. Como constituir um legado abençoador para a sua casa e para a sua família? Em primeiro lugar, olhe para o futuro e verifique se as atitudes de agora me levam para essa direção. Você vai olhar lá adiante. O que você estabeleceu para a sua família? Que tipo de filhos você deseja ter? Filhos com muitas posses, com muitos bens, muito ricos? Ou filhos que sejam pessoas de bem? Sejam homem e mulher de caráter, pessoas que reflitam Jesus Cristo no viver diário. E as demais coisas, Deus lhes acrescentará. Então você vai checar esse alvo, esse propósito que está relacionado ao seu valor, aos seus princípios e à sua crença, e você vai ver o que eu estou fazendo hoje, como eu estou investindo nesta vida hoje. Vai realmente me dar como resultado isso que eu estabeleci como alvo? Como um propósito para minha família, para a minha casa? Vou citar um exemplo prático. Eu quero que meu filho seja um excelente profissional para ter muito dinheiro, para ser bem sucedido e próspero financeiramente, para não passar as dificuldades que eu passei. Então, eu vou investir na vida acadêmica dele. Isso é muito bom, correto, perfeito, é um alvo. Mas você então procura
canalizar todas as energias e todo o tempo para esse tipo de atividade. Então o filho estuda numa boa escola, no horário do contraturno ele tem inglês, ele faz Kumon, ele faz uma atividade física, então o tempo é todo tomado. Mas você, como mãe zelosa, como pai zeloso, toma todas as providências para que a criança não falte, não perca o encontro de inglês, não perca o Kumon, não chegue atrasado na aula, esteja presente, não pode faltar. Muito bem, correto, ok. Mas tem uma convocação lá da igreja de que tem um ensaio do coral das crianças, por exemplo. Ah, mas hoje eu estou cansado demais. Isso aí é supérfluo. Eu não preciso levá-lo para o coral. Olha a mensagem que você está passando. Olha os valores que você está estabelecendo. Olha a escala de valores, o que está vindo primeiro e o que está vindo depois. Você está muito mais investindo na vida do filho para que ele possa ter, para que ele possa ser. Pense nisso. Provérbios capítulo 4, versículos 11 e 12 diz assim: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Quando o sábio estabelece aqui a expressão veredas retas, está se referindo exatamente ao caminho reto estabelecido pelos ensinamentos dos seus antepassados, que é a mensagem de Deus revelada através deles. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Outra versão diz: nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Os versículo 25 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Você estabeleceu sonho, você estabeleceu alvo, você estabeleceu propósito. A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O valente, ele tem muitas flechas na sua aljava, e diz que os filhos são como flecha na mão do valente. O valente pega a flecha, coloca no arco, mas estabelece alvo para os seus filhos. Ele não vai ditar o que os filhos serão, mas ele estabelece alvos, projetos segundo os seus valores, as suas crenças, as suas paixões, seus princípios. Então ele vai sonhar para o filho um futuro relacionado à vida com Deus, à vida espiritual, ao caráter, à formação dos princípios. E essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto abençoador. É isso que o texto nos ensina quando diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Provérbios 4, 25. Em segundo lugar, identifique o que precisa ser mudado. Bom, você olhou lá adiante, você viu o que está fazendo aqui e percebeu que tem coisas que você está fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ok, então identifica o que precisa ser mudado para que o legado a que se propõe seja alcançado. Veja isso, versículos 13 a 15 do capítulo 4. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. É o conselho do sábio. Então, em outras palavras, o texto está nos dizendo que a gente tem que fugir daquilo que não presta. Então olhe para a sua vida, olhe para a maneira como você está vivendo, olhe para os hábitos que você está cultivando no ambiente familiar, olhe para o tipo de ensinamento que você está passando, não com palavras, mas com vida, com a maneira de viver dentro de casa. E faça a oração do salmista no Salmo 139, quando ele diz assim, nos versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Ele convidou o Senhor para olhar para dentro de si juntamente com ele. Ele não se considerou capaz de fazer isso sozinho. Convidou o Senhor: sonda-me, ó Deus, para que Deus pudesse identificar o que precisa ser mudado. Guia-me pelo caminho eterno. Tira aquilo que não presta. É uma oração corajosa, mas você precisa fazer.
E fazer não uma vez só, fazer sempre, renová-la constantemente. É assim, na casa que eu morava tinha um quarto que era chamado quarto da bagunça. E aquele quarto, todas as coisas eram colocadas ali. Tudo que não tinha onde arrumar, botava ali. De tempo em tempo minha mãe chamava eu e meu irmão, nós éramos adolescentezinhos, crianças, e dizia assim: hoje vocês vão arrumar o quarto da bagunça. Era terrível, porque a gente tinha que tirar tudo lá de dentro, botar tudo pro lado de fora. E depois, vendo o que estava ali fora, o que prestava e o que não prestava. O que não prestava tinha que jogar fora. E o que prestava a gente tinha que botar lá dentro, mas não era de qualquer forma. Era de forma organizada, arrumada. É isso que Deus quer que façamos. E de tempo em tempo minha mãe nos chamava e disse: hoje é dia de arrumar o quarto da bagunça. Por quê? Porque mesmo depois de arrumado, com o passar do tempo, de novo ele estava desorganizado. Assim é a nossa vida. De tempo em tempo precisamos fazer uma faxina geral, uma organização, jogar fora o que não presta e arrumar o que presta de maneira correta para que aquilo que sonhamos no futuro possa ser alcançado. Posso ouvir um amém? Provérbios 23-25 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca as palavras perversas. Fique longe de seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Esse texto nos chama a atenção para o tipo de comunicação que nós desenvolvemos dentro de casa. Se você quer estabelecer um legado abençoador na sua família, vigie, policie, procure cuidar da comunicação. A expressão bíblica é: afaste de sua boca palavras perversas. Muitas vezes, dentro do contexto familiar, é onde a gente menos cuida das palavras que usamos. Somos muito polidos e educados com os de fora, mas com os de dentro de casa, muitas vezes a grosseria impera. O palavreado é chulo e a situação fica terrível. E muitas vezes cria uma revolta, uma confusão, e ninguém se entende no contexto familiar, porque usou uma comunicação que violentava a pessoa que era dirigida. Então, desenvolva a comunicação não violenta. A base para a comunicação não violenta: empatia. Procure ter empatia. Saia do seu lugar, desloque-se até o lugar do outro e procure enxergar a realidade com os olhos dele, com o ponto de vista dele, para que você possa compreender por que ele está agindo desta forma, por que está falando desta maneira, e assim podemos nos entender melhor. E assim deixaremos um legado abençoador, fruto de uma empatia, de um pensamento altruísta, de alguém que se importa com o outro. É isso que o sábio quer semear no coração dos familiares. É isso que devemos semear no coração dos nossos familiares. Cada família é especial e única. E hoje eu falo de minha casa para diversas casas, diversas famílias. Cada família que me ouve é uma família especial, é única. Cada geração precisa adotar e ser adicionada ao legado familiar de maneira abençoadora. O legado de uma família consiste em mais do que simplesmente o capital financeiro. Sua família possui valores muito superiores, valores intelectuais, valores sociais, valores espirituais e uma singularidade especial de valor da sua família. E só você sabe o valor inestimável que ela tem. Para tanto, é preciso rever o seu mindset. Volto a falar sobre isso, a configuração da mente. Em seu livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, a escritora Carol Dweck afirma: eu achava que as qualidades humanas eram esculpidas em pedra. Ou você era inteligente ou não era. Ou o fracasso significava que não era. Simples assim. Se conseguia planejar os êxitos e evitar o fracasso a qualquer custo poderia continuar sendo inteligente. Os esforços, os erros e a perseverança não faziam parte desse panorama. Depois que ela pesquisou
atentou para esse tema, procurou entender qual o papel do nosso sistema de crenças na construção da vida e da vida que desejamos, que almejamos, ela descobriu que há 2 tipos de mindset. O primeiro deles, ela chamou de mindset fixo, e o segundo, mindset de crescimento. O primeiro, o fixo, como o próprio nome sugere, imagina que as nossas habilidades, elas são fixas, são rígidas, são imutáveis. Na prática, quer dizer que a pessoa é do jeito que ela nasceu. E todas as pessoas já nascem com as qualificações e as habilidades. Então, se você não tem habilidade para fazer determinada coisa, não adianta, você não dá para aquilo. Não é a sua praia. Então o esforço, a capacitação, o treinamento, a prática não faz parte desse panorama. Já que por acreditarem que as nossas habilidades são fixas, elas imaginam que se esforçarem não vai fazer diferença alguma. Além disso, os desafios também são vistos como algo ruim. Por quê? Porque coloca à prova as suas habilidades e o risco de você fracassar. E se fracassar significa que não é inteligente. Mas existe o segundo mindset, o de crescimento. Funciona de maneira oposta ao fixo. Sobre ele, Carol Dweck, ela afirma em seu livro A Paixão pela Busca do seu Desenvolvimento, deve prosseguir neste caminho, mesmo especialmente quando as coisas não vão bem, mesmo quando o fracasso se avizinha, mesmo quando o marco estabelecido não está sendo alcançado. É preciso acreditar no crescimento. Esse é o mindset que permite às pessoas prosperar em alguns momentos mais desafiadores da sua vida. E pessoas que pensam assim são pessoas que não têm medo de desafios. São pessoas que acreditam que, embora as coisas não estão boas, elas podem ser diferentes. Como se pode perceber, para as pessoas do mindset de crescimento, o esforço é visto como algo válido. Porque mesmo se as pessoas falharem, elas sabem que estão mais perto de conquistar aquilo que desejam do que antes. Aqui, portanto, os erros, os fracassos, as falhas são vistos como parte natural de um processo de aprendizado e de crescimento, já que essas pessoas acreditam que elas podem sempre melhorar e acreditam que as suas habilidades pessoais podem ser aperfeiçoadas fruto de esforço, de treinamento, de capacitação, de repetição. Adequar o seu mindset é essencial para conquistar tudo aquilo que você deseja na vida. Todos nós temos o sonho de desejar o melhor para a nossa família. Todos nós desejamos alcançar bênçãos e sermos abençoadores para a nossa casa. Isso é propósito de vida para nós. Sendo assim, adotar um mindset de crescimento é fundamental. Cá para nós, muitas vezes na família as coisas não vão bem. E às vezes na história da sua família você fracassou. Às vezes na história de vida você falhou. Você escorregou, você caiu. Às vezes na sua família tem histórias muito negativas. Mas essas histórias negativas também precisam ser contadas e testemunhadas para mostrar que há possibilidade de escrever uma nova história e olhar para os erros e aprender com eles e aperfeiçoar. Então eu quero te encorajar. Se em algum momento da história da sua vida familiar você tropeçou, você falhou, Deus está dizendo para você: abandone os caminhos maus e siga no caminho reto. Busque a sabedoria, porque ela vai ser a razão do seu viver. Ela vai te ajudar a ter discernimento para tomar decisões certas. Pense nisso. É possível sim, apesar do que já passou, daqui para frente, escrever uma nova história. Creia que é possível fazer diferente, embasado na crença de que as verdades bíblicas foram, são e serão verdades em sua vida. Prossiga para o alvo e tenha certeza, quando você faz isso, o sucesso que você tanto deseja será mera consequência, pois a palavra de Deus nos diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então daqui para frente, comece a fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Procure fazer exatamente o que Deus ensinou e instruiu a Josué.
em Josué 1:8. Procure viver essa verdade. Tenha certeza que a espiritualidade seja desenvolvida debaixo dos valores e dos princípios bíblicos, que a sua vida seja um celeiro de vida, vida em abundância, que exale o perfume de Cristo a todos que estão na sua casa, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, entre todos que fazem e representam a sua família, a sua casa. Exale o perfume de Cristo. O desafio é para todos. Por isso, o diálogo é necessário. A comunicação é fundamental. Ainda que custe esforço, luta, enfrentamento, e as decisões e ações, elas precisam sempre convergir em princípios e valores para o legado que você deseja para a sua casa. Acredite, pense nas coisas que são do alto. Pense num Deus que quer reconfigurar a sua vida a partir da sua mente e do seu coração. Creia num Deus que quer te ensinar e quer te mostrar aquilo que precisa ser deixado para trás. E reescreva, juntamente com o Senhor, uma história nova e deixe um legado abençoador para a sua casa. É o desejo do meu coração, é aquilo que eu entendo que é exatamente a mensagem bíblica para a minha vida, para a minha família, para a sua vida e para a sua família. Que para tanto, Deus nos abençoe. Desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer. Desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer. Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por este culto que oferecemos a Ti de todo o coração. Muito obrigado pela Tua presença aqui em minha casa e na vida de cada pessoa que ora comigo agora.
Meu Deus, cada um traz consigo a sua história, a sua luta, a sua batalha. Cada um traz consigo as suas marcas, as histórias da sua família. Pai amado, permita que um legado abençoador seja deixado, um legado abençoador seja buscado, um legado abençoador seja construído em cada casa, em cada família. Pai, sabemos que muitas vezes as lutas chegam e querem nos destruir, querem nos magoar, querem nos machucar. Eu peço, Deus, que Tu venhas encher o coração dos Teus filhos com a Tua paz e com a Tua graça. Que todos se lembrem que vale a pena confiar no Senhor. A Tua palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O Senhor está conosco para fazer o que precisamos. Nós cremos nisso. Derrama a Tua graça sobre a vida dessa pessoa que ora comigo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre esta vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero desejar a você o restante de dia na presença do Senhor. Um almoço maravilhoso. E hoje, não às 18 horas como de costume, mas às 20 horas, o último culto do mês de maio, pregado pelo pastor Sam Tipp, norte-americano. Vai ser um culto abençoador. Vamos ficar ligados. Que Deus abençoe a sua vida.